Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Se cada espírito imortal é árvore, quais são os frutos? Emmanuel detalha a lição no livro Pensamento e Vida quando diz: os frutos da individualidade são, primeiro, seu sentimento. Seu sentimento. Porque o sentimento define a nossa estatura espiritual. Ninguém é avaliado espiritualmente pela capacidade intelectual ou pela soma dos conhecimentos que já reuniu. Nós somos medidos pelo nosso tônus do sentimento. Porque o sentimento produz vibração, o sentimento produz aura. O que nós sentimos exala e define a nossa legítima e real posição diante da vida. É o que sentimos. O que sentimos. Não é por outra razão que disse Jesus: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque eles verão a Deus. Ou como podemos ler na lindíssima, belíssima poesia de Amélia Rodrigues: como a luz que os olhos fechados não podem ver. As origens lustrais do amor se convertem em treva. E aí prossegue. Limpar o coração, fonte do sentimento, para ver a Deus. É o coração que define. Sentimento. O sentimento é nosso primeiro fruto. Mas o sentimento, diz Emmanuel, esculpe, plasma, molda o pensamento. É o sentimento que dirige o nosso pensamento e as nossas ideias. Ninguém pensa ou planeja um crime se não alimenta um sentimento de ódio antes. Então, quem dirige, o patrão, o chefe, o diretor do pensamento é o sentimento. Por essa razão, nós encontramos PhDs em física no Irã construindo bombas atômicas para matar milhões de pessoas. Por essa razão, o nazismo contratou os maiores especialistas em química da Alemanha para construírem câmaras de gases, a fim de assassinar milhões de pessoas. O sentimento dirige o pensamento, ele plasma o pensamento, ele conduz. E o que nós pensamos se traduz em atitudes e em palavras. Palavras e atitudes. Palavras que podem adoecer, palavras que podem curar. Palavras que têm o sabor de uma fruta podre. Palavras que alimentam como um fruto saboroso. Palavras que destroem, palavras que edificam. Palavras. A palavra é uma força poderosa do Espírito. Nós podemos marcar uma pessoa para o resto da vida com uma frase. E todos nós, dizem os psicólogos, os psiquiatras, aqueles que se debruçaram sobre os labirintos da alma humana,
Todos nós somos a tessitura de um conjunto de vozes. Quem não tem aquela voz dizendo assim: menino, você é burro. Menino, você é desajeitado. Você é muito magro, você é muito gordo. Você é muito rápido, você é muito lento. Você é precipitado, você é calmo demais. Vozes. Palavras que nos foram ditas, que não tem como a gente apagar. A única coisa que nós podemos fazer é mexer no volume. Abaixar aquelas vozes que nos levam para baixo e aumentar aquelas vozes que nos estimulam. Palavras. Mas elas nascem das ideias que são dirigidas pelo sentimento.